Saiu na Veja. É verdade que é a melhor coluna da Veja, uma das únicas coisas decentes que sobraram na Veja, que é a coluna mundialista da Vilma Grzinski. E ela diz: teste de realidade. Vírus saiu de laboratório e máscaras foram inúteis. São as novas evidências científicas, segundo alguns estudos que estão sendo publicados. No mais, como lembrou meu amigo João Luiz Mauad, outro que era a voz do bom senso e do direito de liberdade de perguntar durante a pandemia, né? Ele mostra. Espero que esse gráfico seja muito bem estudado pelas gerações futuras, a fim de evitar os erros colossais cometidos pela maioria nessa pandemia. Obrigado aos suecos pela coragem de optar pela ortodoxia epidemiológica, mesmo diante das críticas dos que diziam seguir a ciência. Qual é o resultado que temos hoje? O excesso de mortalidade na Europa de 2020 a 2022. O que nós podemos ver é que a Suécia foi o país que mais evitou mortes. Vamos lembrar que a Suécia foi demonizada pelas vozes da ciência durante a pandemia, porque não quis fechar tudo, não quis impedir crianças de estudarem e por aí vai. Chamaram de genocidas os suecos, assim como o Bolsonaro, que também não quis seguir nessa linha, né? E os resultados estão aí. Como estão aí também cada vez mais evidências de que tudo não passou de uma grande conspiração. Manja teoria da conspiração? Às vezes não é teoria, às vezes é apenas uma conspiração. Pois bem, mensagens vazadas estão sugerindo que havia um plano para assustar o público. Isso mesmo, o Top Health da Inglaterra teria recebido mensagens para deploy the new variant, né? Vamos soltar, vamos falar da nova variante para fazer com que as pessoas sigam as restrições pandêmicas impostas pelo governo britânico. Vamos lembrar de toda a hipocrisia do pseudo-conservador Boris Johnson, porque a hipocrisia autoritária durante a pandemia não enxergou restrição ideológica. Foi da esquerda à direita. E o Boris Johnson impôs um monte de restrição autoritária enquanto ele ia lá para a festa, né? Assim como o governador da Califórnia, que ia jantar com turma sem máscara, a hipocrisia foi a regra do jogo. Porque, no fundo, eles deviam olhar para isso e falar: é ridículo. Limitar a 10 pessoas na casa dos outros, as reuniões, era tudo ridículo. E como a gente esquece rápido, né, do ambiente insano a que estivemos submetidos há poucos anos atrás. Cada vez vem à tona mais evidências, mais provas de que fomos cobaias num grande experimento insano. Em apenas uma semana, 2 semanas, nós descobrimos que, sim, a origem talvez tenha sido um laboratório chinês que vazou o vírus. Sim, a imunidade natural de quem já teve Covid é superior à vacina. Sim, os mandatos de vacina não impediram mortes. E sim, as máscaras não tiveram impacto significativo, estatisticamente significante na pandemia. É aquela coisa, né? Nos cancelaram, nos censuraram, nos desmonetizaram e nós estávamos certos. E muitos de nós não estávamos nem afirmando isso. Eu não afirmava que a máscara era inútil, eu desconfiava, mas eu fazia perguntas. Será que compensa? Será que isso não é autoritário demais? Cadê a prova científica de algo tão drástico? Era a minha linha de abordagem. E sim, eu fui cancelado por isso. Meu amigo Adriles me mandou uma mensagem ontem, né? Constantino, eu estava certo em tudo. Olha aí, a Suécia, as máscaras, não sei o quê. É verdade, meu caro. Nós estávamos. Eu não era tão enfático quanto um Adriles, porque não é minha área de atuação.
Eu sou humilde. Eu adoto a humildade epistemológica. Quem sou eu para dar a última voz da ciência sobre lockdown? Eu apenas dizia, vocês têm comprovação científica para isso? Vocês estão olhando apenas uma árvore e ignorando a floresta? Vocês estão ignorando trade-offs, as liberdades, a economia, o impacto psicológico nas crianças? Vocês estão levando tudo isso em conta? Ou vocês estão escutando um picareta aí e repetindo? O picareta, by the way, era o Dr. Fauci. E agora está ficando claro para todo mundo, reportagem da Newsweek, como o Dr. Fauci enganou a América. Cada vez fica mais claro que ele era um picareta com muitos conflitos de interesse. E o próprio Elon Musk vai lá comentar em cima exatamente. Fauci traiu a confiança pública de forma abjeta. Então, meus caros, é isso. Eu espero que muitos tenham aprendido o que é método científico, para que nunca mais aceitem que veículo de comunicação algum, que jornalista algum, muito menos um ser arrogante e ignorante como uma Vera Magalhães da vida, fale em nome da ciência. O método científico clama por refutação. Eu repeti isso a pandemia inteira e fui massacrado pelos picaretas, pelos impostores. E agora a verdade começa. Tudo que já veio à tona, eis que um Djokovic da vida, que já teve Covid, portanto, tem a imunidade melhor do que um vacinado, é impedido de entrar nos Estados Unidos de novo para jogar um campeonato, porque não tomou a porcaria da vacina. Quer dizer, até onde nós vamos levar essa farsa, essa palhaçada? Já deu, né?